Olá pessoal, aqui é o Mike. Eu peço para você dar aquele like e se inscrever e compartilhar com seus amigos esse vídeo, porque estamos nos preparando para um tremendo derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Um tremendo derramar. Estamos em Mateus 9, versículo 35. Eu quero que você, se você tiver uma Bíblia, pelo menos pega no seu celular, né? E veja, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se você tivesse comigo num estudo bíblico, eu faria todo mundo agora voltar para capítulo 4, versículo 23, onde diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Parece que está repetindo praticamente esse versículo. E nisso, nós precisamos observar algo. Que o Espírito Santo, quando ele inspira Mateus a escrever esse evangelho, Mateus, ele cita mais palavras de profecia da antiga aliança que qualquer outro autor, qualquer outro evangelista. Mateus cita mais as escrituras do que os outros. Isso porque ele está apresentando o evangelho do reino e com isso ele está querendo que a gente observe Jesus. A sua exposição do ministério de Jesus é muito especial. Eu amo, é muito especial. E quando ele agora vai falar, descrevendo o dia a dia de Jesus, pela segunda vez dizendo, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando, nós precisamos entender que ele está ressaltando isso. Ele sabendo que o leitor, nós, vamos talvez passar por cima do que se diz em capítulo 4, percorria Jesus toda a Galileia. Que bonito. E a gente está lendo como se fosse um jornal, nem imaginando aquilo que se descreve. É como se a gente tivesse uma certa frieza em relação a isso. Agora, quando ele repete na inspiração do Espírito Santo, percorria Jesus, ensinando, pregando e curando, é porque o Espírito Santo está querendo, como se perguntasse para nós, você prestou atenção a primeira vez? Porque eu estou repetindo para você, eu não estou brincando. Eu estou descrevendo o dia a dia de Jesus, e se você não pegou isso a primeira vez, eu estou falando a segunda. É muito importante você entender o dia a dia de Jesus, até para a gente descrever o padrão que Jesus estabeleceu para os seus discípulos. E se nós vamos ser discípulos hoje que vão honrar Jesus como mestre, nós temos que saber o que ele fazia, para a gente continuar a missão para a qual ele nos comissionou. Tudo isso que a gente está falando, que o dia de Jesus foi de ensinar nas sinagogas. Ensinar nas sinagogas é o lugar que ele vai chegar para ensinar. A vida da cidade gira em torno do centro cívico, que é sinagoga e mercado. Israel é assim. Era assim nos dias de Jesus. Então ele vai chegar na sinagoga, onde ele vai pregar o evangelho do reino. E nesse cenário também é que vinham os enfermos. Então ele vai curar os enfermos e por causa da cura todo mundo está. O que esse homem vai falar? E aí ele prega o evangelho do reino e todo mundo percebe, mas ele tem uma autoridade que ninguém tem. Todo mundo fica espantado com isso. Mateus 9, os discípulos estão com ele. Mateus descreve, como ele fazia. Os discípulos estão caminhando com ele, percorrendo com ele. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Não diz compadecia-se.
deles. Então, Mateus está lembrando de um momento que Jesus parou com os discípulos e olhou a multidão. Já falamos que essa multidão pode exceder 20.000 pessoas, tranquilamente. E isso chutando por baixo. Ele está olhando a multidão, milhares e milhares de pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos de uma transformação de mentalidade. Durante os anos que a igreja tem se conduzido como igreja sem poder para curar os enfermos, sem autoridade para curar os enfermos, e tem abandonado a missão de fazer da forma que Jesus fazia. Nessa passagem, é como se a gente mudou o entendimento de Jesus. Ele está olhando um mar de almas, uma multidão de almas que precisam de salvação. A gente entrou na igreja numa geração em que a igreja não cumpre essa missão. Portanto, não tem esse poder e autoridade. Mas o que nós temos é a consciência de que todos precisam ser salvos. Todos precisam de salvação. É verdade. Mas o contexto aqui não é esse. É lógico, Jesus vai pregar e vai chegar, sim, numa chamada de arrependimento para essas pessoas se converterem, serem batizadas pelo arrependimento dos pecados, que é o batismo que os seus discípulos assimilaram de João e seus discípulos e estavam ministrando. Mas Jesus não estava olhando o mar de almas. Ele está olhando o mar de enfermos, aflitos e exaustos por causa das enfermidades. E ele tem recebido uma missão apostólica, vou colocar aqui. Ele foi enviado, é isso que significa apostolar. É enviar, não é título. Nesse momento não tem nada de título, tem missão. Ele foi enviado com a missão de curar os enfermos. Ele sabe que ele vai pagar um preço para curar os enfermos. Ele sabe que o Pai quer que ele cure os enfermos. Ele está olhando a multidão e ele se compadece. São aflitos com tantas enfermidades, exaustos de trazer as pessoas, de levar as pessoas de médico em médico, sem, quem sabe, ou até desesperado, o enfermo fica no cantinho da casa. Aí ele fala com seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não entendo que ele está dizendo que tem toda uma outra parte para fazer que ele não está fazendo. Ele está cumprindo a missão. Ele está olhando milhares de enfermos, ele tem a missão, a incumbência da parte do Pai, para revelar o amor do Pai pela cura. Compaixão. Ele sente isso. Se ele carrega a essência do Pai, isso é a glória do Pai, que o João falou em João 1,14, vimos nele a glória do Pai como unigênito do Pai. Ele tem essa compaixão, ele sente o que o Pai sente em relação ao enfermo. Ele sente essa compaixão. Ilimitado, com os limites humanos, ele não consegue chegar em todo mundo. Ele diz, eu preciso de mais gente que vão fazer comigo o que eu faço. Esses são os trabalhadores. Não faz sentido transferir isso para almas nesse momento, porque até agora não se menciona alma. Não se fala de alma, se fala de enfermos. Desde capítulo 4, se fala de enfermos, paralíticos, lunáticos, toda sorte de doença, mortos. As multidões estão crescendo e crescendo e crescendo e ele não está dando conta. E ele sente compaixão, eu preciso de mais gente, rogai ao Senhor. E nisso eu estou ouvindo
o Espírito Santo dizer: Mike, você está nessa? Você quer ser um dos trabalhadores que vai fazer o que Jesus fazia? Que vai ajudar do lado de Jesus a atender essas multidões como se fosse o próprio Jesus? Porque discípulo é isso. Eu acho interessante, porque o próximo versículo, lembrando que nas escrituras originais não tinha os números de capítulo e versículo. Então, o próximo versículo diz: tendo chamado seus 12 discípulos, que ele tinha acabado de falar, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vocês oraram para Deus enviar, mandar trabalhadores para a seara? Ah, tá ótimo! Vocês são a resposta da sua oração. E é por isso que eu não falo de almas. Porque aqui Jesus não falou de almas. Os trabalhadores que ele vai enviar agora são enviados para fazer exatamente o que ele está fazendo. Ele, como mestre, estabeleceu durante um período de tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas durante um período, enquanto esses que eram seguidores se tornaram discípulos e receberam o ensino de Jesus, observaram Jesus durante um tempo, percorriam a Galileia, percorria toda a cidade e aldeia, com Jesus, observando como ele fazia. Agora Jesus fala: agora é a vez de vocês. Em Marcos nós descobrimos que Jesus subiu o monte, orou uma noite, desceu e chamou. Esse detalhe não está em Mateus, mas está em Marcos. Para escolher os 12, Jesus passou a noite em oração. Ele queria escolher os que o Pai tinha indicado. Na sua oração, em João 17, ele fala desse jeito: os que o Senhor me deu, eu dei tudo. Eu ensinei tudo. Então, esses passaram de seguidores para serem discípulos, e dos discípulos, Jesus escolhe os que agora ele vai enviar. Enviar para cumprir a missão que ele padronizou. Eu tenho que imaginar nesse momento, se eu sou um dos 12, primeiro não é novidade. Eu estou sendo preparado para isso, eu estou consciente. Por quê? Eu quero ser como ele. Eu posso ter refletido assim: será que eu estou pronto? Será que eu consigo? Porque até agora eles estão vendo Jesus curar toda a sorte de enfermidade. Todas essas coisas que reparamos até aqui. Ressuscitar? Será que eu consigo ressuscitar? Será? Com certeza eu teria todas essas perguntas. Ele deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidade. E os próximos versículos citam os discípulos que ele separou e enviou. Os enviados, 12 enviados. Os nomes dos 12 está aqui, apóstolos. Mas a gente devia traduzir aqui, os 12 enviados. Aí nós queremos refrisar no próximo vídeo as ordens de Jesus. Porque aí nós vamos entender o que é o padrão do discipulado e o cumprimento da missão como discípulo. Deus abençoe você.